Baseado nisso, ele compôs um dos hinos mais clássicos da himnodia cristã, Preciosa Graça. Ele reconheceu que nada era, que tudo Jesus era para ele. Preciosa graça do Senhor. Louvemos com alegria, louvemos reconhecendo o Senhor em nossas vidas. Ele é bom. Ah, se não fosse Jesus, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos em nossos pecados. Mas a sua graça nos alcançou. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, damos-te graças mais uma vez em oração por termos o privilégio de entrarmos além do véu, de estarmos diante de Ti pela mediação de Jesus Cristo. Podemos sentir a Tua presença, o conforto e o consolo da Tua graça. Pedimos-te agora, meu Deus, que Teu Santo Espírito nos ajude para entendimento da Tua palavra e de Tua providência na história. Ilumine nossa mente e coração, disponha nossa vontade para a obediência, Senhor, e alcance vidas com a verdade. Assim rogamos a Tua intervenção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No capítulo 1.
capítulo 1. Nós iremos ler os versículos 16 e 17. Aos Romanos 1, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Podeis assentar. Prezados irmãos ouvintes da palavra do Senhor nessa noite, a história de Martinho Lutero é uma história na qual nós vemos a mão da providência. Martinho Lutero, como um reformador, fora inclusive pré-anunciado profeticamente por Jan Hus, que ao morrer na fogueira dizia: hoje morre um ganso, porquanto Hus significava na sua língua nacional ganso. Mas ele disse: daqui a 100 anos, ou passados 100 anos, Deus levantará um cisne que não conseguirão queimar. 102 anos depois, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, Lutero estava fixando as suas 95 teses. E Lutero foi no debate de Leipzig chamado de Hussita. Ele próprio nem conhecia muito o que dissera Jan Hus. No intervalo do debate, em face à acusação que lhe fizeram, ele foi aos seus assistentes e viu que de fato o que ele estava dizendo, Hus havia dito. E ele então disse: sou Hussita. E sabedor da profecia de Jan Hus, ele disse: eu sou o ganso de que Hus falou. Portanto, nós vemos todo um momento preparado por Deus. Pré-reformadores existiram, tiveram certa influência. John Wycliffe, a estrela da manhã da reforma na Inglaterra. Houve um movimento depois de sua morte dos Lollards que foi intenso, mas local. Nós tivemos os hussitas depois de Hus, que sobreviveram inclusive até os nossos dias mediante os irmãos morávios, o movimento dos morávios. Tivemos os valdenses, que foram influentes na França, na Itália. Sempre o Evangelho encontrou testemunhas ao longo de toda a era das trevas, da Idade Média, e sempre houve pregação legítima do Evangelho em meio a inúmeras superstições. Mas houve um impacto muito maior no século XVI, através da pessoa de Martinho Lutero. O mundo estava orquestrado, preparado para que aquele momento fosse impactante. A Renascença trouxera o espírito crítico, pelo qual muitos ousavam agora falar contra os erros da Igreja Romana. Os conciliaristas, que defendiam que o concílio era superior ao Papa, muito tinham enfraquecido a autoridade papal. Por outro lado, nós tivemos a invenção da imprensa, que permitia a ampla divulgação das ideias, e assim que Bíblias foram traduzidas para a língua vernácula dos vários povos por meio da imprensa, tiveram inúmeros exemplares difundidos por todo o mundo. Portanto, um conjunto de coisas favorecia. O que Lutero dissera em sua época, alguns teriam dito na mesma época, sem que o Papa tivesse manifestado tanta preocupação. Mas Lutero dizia com uma paixão, que de logo seus adversários percebiam ser incendiária. E por outro lado, o Papa mais próximo dos franceses, embora também com eles em tensão, antipatizava os alemães. Havia uma luta, porque um italiano ocupava a cátedra papal
saco-germânico. E havia tensões dos dois lados. Isso criou para o Papa também uma antipatia com um alemão que o estava desafiando. Portanto, todo um cenário foi preparado. Mas Lutero não tinha interesse de ser um amplo reformador. Ele era um homem angustiado, à procura de paz. Fora educado de modo muito severo por seu pai, que era mineiro, que lhe dava surras muito fortes. Isso influenciou o seu imaginário para retratar Deus como um Deus vingativo. Não estava de todo errado. Seu pai era um homem sério e honesto, apenas muito severo nas penas. E de fato, a Bíblia nos ensina que a transgressão da lei divina coloca-nos em uma situação gravíssima perante um supremo juiz. E tendo ele ido estudar direito, na verdade, primeiramente, seu pai o colocou numa escola dos irmãos comuns, onde ele teve os seus primeiros estudos. Depois foi para outro lugar, teve que mendigar para sobreviver, foi acolhido por uma família que o recebeu bem, terminou o bacharelado em artes e depois foi seguindo para o direito. Enquanto ele estava fazendo o curso, muitas pessoas de sua família morreram tragicamente. Ele próprio tivera um acidente no qual foi ferido com a própria espada. E ele, voltando para a faculdade, teve a experiência de, no meio de uma tempestade, sentir como a vida é limitada, como é finita, e como todos nós, vivendo neste mundo, estamos às vésperas da eternidade e do juízo. Ele se abrigou atrás de uma árvore, o que não é muito recomendável para quem teme relâmpagos, que era o que ele estava a temer, e fez uma promessa para Santa Ana de que se faria monge se sobrevivesse. Buscaria no monastério sua própria salvação. Apresentou-se ao mosteiro dos agostinianos e ali entrou e fez os votos. Mas por mais dedicado que fosse como monge, fazendo muitas penitências, sendo muito rigoroso nas regras de seu monastério, ele continuava a sentir uma inquietude, a ausência de certeza de salvação. Naquele tempo, influenciara muito Lutero o pensamento de Gabriel Biel, que era organista. Ele dizia mais ou menos o seguinte, não é o pensamento oficial da Igreja Romana, mas ele dizia numa visão de teologia do pacto, de um tipo de aliancismo, que o homem não cumprira a lei de Deus integralmente no Velho Testamento. Jesus morrera para criar então uma nova lei, mas ainda haveria um conjunto de exigências que o homem teria que cumprir para ser salvo. Era por obras, mas não por obras de forma tão exigente como no Velho Testamento fora feito. Então Jesus teria apenas possibilitado uma salvação por obras com menores encargos. E Lutero tinha essa visão no início, mas nem dentro do que Biel explicava ele se sentia apaziguado na sua relação com Deus. Há católicos que às vezes dizem que Lutero não entendeu bem a doutrina da igreja, porque estava conduzido pelo pensamento de Biel, que não era o oficial da igreja, era apenas uma corrente. A igreja terminou entrando, aceitando a versão tomista da salvação. Mas Lutero conheceu, pelo menos depois de sua conversão, embora acredite que antes de a conhecer, a visão tomista. Ele a criticou também. A visão tomista era de que nos sacramentos era infundida graça, virtude, hábito de fazer o bem. E através dessa virtude adquirida nos sacramentos, a pessoa poderia se aperfeiçoar em obras e tornar-se plenamente justa para merecer o favor de Deus. Na visão de Biel, a justificação era um tipo de declaração, porque o homem não era absolutamente justo, ele cumpria apenas algumas obras requeridas por Deus e Deus lhe dava o perdão. Na visão de Tomás, o homem tinha que ser tornado justo. A visão de justificação não era uma declaração em forma de barganha
consumada, era o homem tornar-se justo pela obediência. Agora, nos sacramentos, ele recebia infusão de graça, recebia ajuda, auxílio, hábito de praticar o bem. E na visão tomista, se o homem morre sem esse estado de perfeição, então ele vai para o purgatório. Lutero também condenou a visão tomista, inclusive no debate em Heidelberg, antes do debate de Leipzig. Ele atacou o tomismo, atacou o aristotelismo e defendeu a autoridade única e exclusiva da palavra de Deus. Combateu tanto o tomismo como a dependência que o tomismo tinha do aristotelismo. Porque Aristóteles ensinava que o homem precisava, pela prática, adquirir um hábito de justiça para se tornar justo. Precisava adquirir uma virtude preliminar que viria pela educação para tornar-se justo. Na visão tomista era pelos sacramentos que se recebia este hábito, esta virtude, que tinha que ser atualizada por obras, para que o homem então fosse reconhecido como justo diante de Deus. Lutero combateu as duas versões, porque ele entendeu que justificação não é tornar-se justo, o que traria mérito ao homem, que conseguiu executar plenamente a lei de Deus, embora auxiliado por uma graça em forma de virtude. Para Lutero, a justificação também não era uma declaração de que éramos justos em troca de certas obras praticadas, na forma de uma barganha. Ele percebeu que o caminho não era um nem era outro. Angustiado, ele tinha a pergunta-chave: como pode o homem pecador ser justo diante de Deus? Gadamer, um filósofo da hermenêutica, diz que interpretar uma coisa é levar para ela uma lógica de perguntas e respostas. Pois Lutero tinha a pergunta certa. As Escrituras existem para nos falar de salvação. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. João diz: estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E Lutero tinha esta pergunta, que era acerca de salvação, não era acerca de sua prosperidade material, de seu bem-estar secular. A sua pergunta era esta: como eu, um pecador, posso ser justo diante de Deus? A teologia de Biel não satisfazia, nem a teologia de Tomás de Aquino. E então, ele, nessa angústia, foi confortado pelo seu líder espiritual, que procurava lhe falar já preliminarmente alguma coisa sobre a misericórdia de Deus, mas sem ter pleno entendimento da salvação, como Lutero viera a ter depois. E resolveu o seu líder espiritual encaminhá-lo para ser professor da recém-fundada Universidade de Wittenberg. Achava ele que, ocupando-se Lutero de atividade, sairia daquela angústia que continuamente o perturbava. E então ele foi ensinar em Wittenberg. Aliás, antes de ser oficialmente professor, deu um curso lá sobre a ética de Aristóteles. E depois ingressou doutor em teologia como professor da Universidade de Wittenberg. E colocaram-no exatamente no lugar certo. O fizeram professor de teologia bíblica. Naquele tempo, um professor de teologia bíblica não ia diretamente à Bíblia. Ele estudava os comentários bíblicos que os pais da igreja, os escolásticos, haviam feito desde a antiguidade, passando pela Idade Média. Mas Lutero resolveu quebrar a regra e ir direto à Bíblia. Fez palestras sobre os Salmos e fez preleções sobre a carta de Paulo aos Romanos. E quando ele leu a carta aos Romanos, ele esbarrou neste texto que nós lemos aqui inicialmente. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Lutero então percebeu o seguinte: o grande equívoco dos teólogos da escolástica, Tomás de Aquino e Biel, é que querem interpretar a Bíblia à luz de pensamentos humanos. Tomás de Aquino interpreta à luz de Aristóteles. Biel interpreta à luz de uma barganha jurídica, de um contrato regular jurídico de
prestação e contraprestação, mas a Bíblia tem ela própria o conceito de justiça, como diz Paulo, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus pela qual o justo vive, pela qual somos aceitos diante de Deus, ela é revelada no Evangelho. A ideia de justiça de Aristóteles pode ser verdadeira para as relações sociais e comuns. O homem precisa reiterar a prática do bem para formar um caráter e ser bom do ponto de vista civil, mas ele nunca será bom o bastante para enfrentar a lei de Deus, que exige de nós a perfeição absoluta, e as obras que o homem faz, que tem valor social, não as faz para a glória de Deus. Embora sejam benéficas socialmente, elas estão corrompidas, porque não estão comprometidas com o desejo humano de glorificar a Deus. Então Lutero diz que tem uma outra ideia de justiça, que não é descoberta pela filosofia humana, que não pertence a uma teologia filosófica, mas está na Escritura. A Escritura tem o seu próprio conceito de justiça. No Evangelho se descobre, no Evangelho se revela a justiça de Deus. Ele tem conceito próprio de justiça. E a ideia da Bíblia é essa: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nem um sequer, todos se extraviaram. O melhor que podemos praticar aos olhos de Deus, conforme Isaías 64, não passam de trapos da imundície. O nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto, como diz Jeremias. Quem o pode conhecer? Assim como alguém com as mãos sujas de graxas, tudo que fizer, ainda que tenha boa vontade, vai sujar, assim também todos nós temos um fluxo de pecado que corrompe todas as nossas obras. Até a seus discípulos Jesus disse: vós sois maus, embora sabem dar o que é bom para os filhos. Mas Jesus, até dos seus discípulos, falou da maldade de sua natureza, enquanto natureza humana caída. Jesus disse que não é do exterior que vem a contaminação, mas do interior, é do interior do homem que sai a poluição. Então nós, nessa condição, não podemos merecer o favor de Deus pelas obras. Não podemos ter estes hábitos pelos quais nós nos tornaremos justos e mereceremos o favor de Deus. Não é este o caminho, e nem por obras em forma de barganha, diminuída a exigência da lei, mas atendidas algumas, Deus vai nos prestacionar com o reconhecimento de justiça. Ele começou a descobrir que nós não temos nada o que oferecer a Deus, exceto a nossa vida caída para que Ele a restaure. Nós não temos obras com que podemos adquirir o favor de Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A resposta não está em nós, está em Deus. Não fomos nós que nos reconciliamos com Deus, mas foi Deus que nos reconciliou consigo mesmo, enviando o seu Filho, que morreu a seu tempo pelos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. E Ele levou os nossos pecados por inteiro, todos os nossos pecados. O seu sangue nos purifica de todo pecado. Na cruz Ele diz: está consumado, está pago, está quitada a dívida. Lá em Colossenses diz que Ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós. Nós temos que nos arrepender sim dos nossos pecados, nos abominar no pó e na cinza. Não podemos querer a salvação do pecado desejando o pecado de que queremos ser salvos. Não podemos amar aquele que por nós morreu e amar aquilo que teve que levá-lo à morte. Nós não podemos desejar o pecado e a Cristo. Deve haver arrependimento. Deve um homem se abominar no pó e na cinza, rejeitar sua vida de pecado, mas ele não tem o poder nem de se livrar da culpa, nem de sair da lama. Mas é Deus que tira os nossos pés do lamaçal e os coloca sobre a rocha. É Deus que, mediante o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. E no seu livro A Liberdade Cristã, Lutero diz: é como num casamento com comunhão de bens. O que é de um passa para o outro. Então Jesus levou os nossos pecados e nós levamos a sua justiça. Como disse John Stott, Jesus não tem nenhum pecado exceto o seu. E você crê
conceito de imputação. Nós somos salvos por imputação da justiça de Cristo, por atribuição de uma justiça que não é nossa, mas de Cristo Jesus. Quando Lutero descobriu isso, ele entendeu que a justiça de Deus aqui não é retributiva, a que castiga. A justiça de Deus aqui é a passiva, é aquela pela qual Ele justifica. É a justiça pela qual Ele nos perdoa, aceitando o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Então, quando ele descobriu isso, ele disse: eu senti-me renascendo. As portas do paraíso me haviam sido abertas. A expressão justiça de Deus, que antes me inquietava, me incomodava, até me irava, porque Deus exigia de mim o que eu não podia fazer, agora se tornou uma expressão de deleite, de amor, porque a justiça de Deus não é aquela pela qual Ele me condena. A justiça que se revela no Evangelho é aquela pela qual Ele justifica. A justiça da lei condena, a justiça do Evangelho justifica. Primeiro vem a espada da lei, para que você se sinta condenado, para depois você se refugiar no Evangelho e encontrar a graça. Porque Deus primeiro fere para depois curar, primeiro abate para depois restaurar. Lutero disse: Deus fez o mundo do nada, então para você ser alguma coisa para Deus, você tem que se fazer nada e deixar Ele do nada fazer alguma coisa em você. Isso não significa dizer, como às vezes nos interpretam equivocadamente, que sendo salvos pela fé vamos permanecer no pecado. Jesus prometeu nos salvar do pecado, não no pecado. E Lutero disse isso, sabia disso. Depois que somos justificados pela fé, entra o processo de santificação. Lá na carta aos Coríntios, Paulo diz que Jesus se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quando Calvino comentou este texto, ele diz: olha, Jesus é nossa justiça e nossa santificação. Ninguém queira Jesus só como justiça sem santificação, porque Ele não é divisível. Se alguém receber Jesus como justiça, o terá como santificação. Deus não perdoa a não ser quem santifica. Deus não absolve a não ser quem transforma. Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Lutero, comentando sobre isso, usou o texto de Gálatas que fala da fé que opera pelo amor. A fé salvadora é uma fé operante ativa, através do amor. Ele disse: pela fé eu estou liberto de todos e não devo nada a ninguém, mas pelo amor pelo qual a fé opera, eu sou servo de todos e devedor de todos. Portanto, a fé verdadeira nos exalta para que nós possamos servir aos outros livremente. Enquanto o homem não é justificado pela fé, ele procura ajudar o outro pensando na sua própria salvação. Toda boa obra dele tem um apêndice egoístico, é contabilizar aquilo para a sua própria salvação. Mas agora, justificado por graça, livre de condenação, ele vai abençoar o seu próximo por livre e espontâneo amor, não querendo usar aquilo ali como barganha com Deus, mas querendo dar de graça o que de graça recebeu. Portanto, salvos pela graça mediante a fé, mas por uma fé que opera pelo amor. Lá em Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Segue o texto e diz: isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas aí diz: mas nós somos feitura sua, criados ou recriados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão, no seu plano salvífico, já preparou para que andássemos nela. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras, para viver como nova criatura. Foi dar-se daquela opressão, daquela acusação, daquela angústia. Mas aí veio a venda das indulgências. A Igreja Católica, para que pudesse levantar a Basílica de São Pedro, acordara uma indulgência com Alberto da Mogúncia, que estava endividado e que com pouca idade somava vários títulos eclesiásticos que ele os comprara.
E ele, endividado, aliou-se ao Papa. Parte da venda das indulgências ia para a Basílica, parte ia para ele saldar as dívidas com que adquirira os títulos eclesiásticos. Mandaram Texel para aos arredores da Alemanha. Texel era dominicano. E Texel começou a vender indulgências. E Lutero encontrou uma vez um membro da sua igreja que estava embriagado. E ele o repreendeu por isso. E o homem tirou um papel e disse: eu paguei as indulgências, que cobrem não somente os pecados que eu cometi, mas aqueles que ainda vou cometer. Lutero ficou indignado com aquilo e começou a pregar contra as indulgências. Ela ia em confronto com a experiência que ele tivera. Ela fazia a salvação ter custo onde ele ia descobrir por graça, e um custo vulgar, um dinheiro, mamon. E Lutero começou a pregar contra as indulgências, fixou as teses em latim na porta da igreja do castelo, para ser debatida mais entre os seus alunos. Mas alguém tomou o papel, traduziu para o alemão e difundiu pela imprensa, e elas foram lidas em toda parte. E depois daquele momento, Lutero foi chamado para vários debates. Ele foi a um debate que foi antes de 1517, antes de ele ter fixado as teses em Heidelberg, quando o confundiram com Erasmiano. Ele foi depois a Leipzig, depois da fixação das teses, onde disseram que ele era russita. Ele foi entrevistado pelo cardeal Caetano, que era um especialista em Tomás de Aquino, até hoje muito reconhecido, e o confrontou. Caetano não o argumentou com ele, só exigiu sua retratação. Ele não se retratou e foi convocado então para a Dieta de Worms, para onde foi com salvo-conduto do imperador. No caminho para a Dieta de Worms, muitos o desaconselhavam a voltar. Aliás, antes de ele decidir, muitos o desaconselhavam, porque Jan Hus, com salvo-conduto, foram ao concílio de Constança, mas mesmo assim desrespeitaram o salvo-conduto e o queimaram vivo. Foi ele um precursor da reforma. E diziam alguns: olha, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jan Hus, não vão respeitar o salvo-conduto. Mas Lutero disse: eu vou, ainda que haja tantos demônios quanto sejam as telhas dos telhados de Worms, eu irei. E foi a dieta. Ele já havia sido nesse momento excomungado pelo Papa. O Papa lhe endereçaram a bula, dando um tempo para arrependimento, e ele nem se arrependeu e ainda queimou a bula papal. E agora ele ia para diante do imperador. Ele já tinha desafiado uma grande autoridade, que era o Papa, agora era outra, igualmente importante. Estaria ele diante do imperador. Pediram duas coisas a ele. Ele foi para debater, mas ninguém queria debate. Exigiram dele duas coisas: que ele identificasse os livros como seus e que ele se retratasse. E Lutero pediu um tempo, reconheceu que os livros eram seus, mas pediu um tempo para examinar se haveria razão para ele se retratar ou não. No outro dia voltou e ele disse que não iria se retratar. Ele disse: há 3 tipos de livros aqui. Uns são livros devocionais, que até os meus inimigos concordariam. Outros foram contra o papado anticristão. Retratar-me dele seria deixar abertas as portas da impiedade. Nos outros eu falei duro contra os meus adversários, mas o que eu disse era verdade. E naquele momento ele disse que, a não ser que lhe provassem por textos da Escritura que ele estava errado, e por razão simples, ele não aceitaria se retratar, porque não reconhecia a autoridade de concílios que muitas vezes tinham entrado em contradição ao longo da história. E ele disse: não posso me retratar, não posso agir de outra maneira, não é seguro agir contra a consciência. Minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Que Deus me ajude. Depois daquele momento, ele tinha um império e tinha um papa contra si. O imperador o condenou. Ele foi escondido em um castelo, em Warburg, para que não fosse morto pelo príncipe da sua região.
E lá ele traduziu o Novo Testamento e depois voltou à ação para que a reforma ganhasse todo o seu impulso e toda a sua extensão. Meus irmãos, quando nós lemos a história da reforma, nós percebemos um projeto de Deus na história humana. Nós vemos como o cenário estava orquestrado, como o evento foi prenunciado, como um homem, um simples monge, filho de mineiro, conseguiu desafiar autoridades tão imponentes na época, o imperador e o papado, e prevaleceu. Lutero disse: eu não fiz nada. Me perguntaram se eu havia agitado a Europa e transtornado tudo. Ele disse: a palavra de Deus foi quem fez isso. Foi a palavra de Deus que operou tudo isso. Wittenberg era uma cidade pequenininha, insignificante dentro do contexto alemão, mas a história do mundo foi decidida naquele momento em Wittenberg. Agora, o nosso tema hoje é a reforma protestante na encruzilhada entre o romanismo e o iluminismo. Na ordem sequencial da história, nós tivemos na Idade Média a hegemonia católica, depois houve a reforma protestante, depois da reforma protestante veio o iluminismo, que teve força revolucionária na França, que defendeu a razão autônoma, que questionou o conhecimento por meio da revelação, que engrandeceu o homem, fazendo a sociedade ficar antropocêntrica, e a partir desta premissa gerou o que numa geração seguinte veio a ser o relativismo, o subjetivismo, o pós-modernismo e todas essas coisas. Quando a razão desencantou, quando a razão, que era a substituta de Deus na nova ordem do iluminismo, mostrou sua fragilidade, então ficou cada um entregue ao seu próprio caminho, como nos dias dos juízes, que não havia rei, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. E aí, depois do iluminismo, veio a situação que nós estamos agora. A razão tentou se emancipar de Deus e não resolveu nada do que pretendera resolver, não executou nada do projeto que estabeleceu. Imaginava-se que a razão promoveria o conhecimento científico que só faria bem à humanidade, mas o conhecimento científico produziu armas bélicas e trouxe um perigo de destruição para a humanidade, criou a sociedade do risco, porque a tecnologia é meio e não fim. Ela pode ser usada para diversas finalidades, e a razão do iluminismo só se preocupou em produzir conhecimento instrumental, só se preocupou em produzir tecnologia, avanço substancial na tecnologia, mas se fragilizou na ética, porque sem fundamento último em Deus, a ética torna-se uma coisa meramente cultural, e aí entramos no relativismo que está agora. A reforma está, portanto, situada historicamente nessa encruzilhada. Romanismo de um lado e iluminismo do outro. E por estar na encruzilhada, ela sofre acusações dos dois lados, de um lado e de outro. Qual é a acusação dos iluministas? Os iluministas acusam a reforma de ter aumentado a força da ideia de autoridade. Eles dizem bem, na época do catolicismo, a autoridade era da igreja. E a igreja, ao longo de seu percurso, a igreja católica, tem várias decisões contraditórias. Como diz Lutero em Worms, papas, concílios se contradizem. Às vezes a igreja católica quer passar-nos a ideia de que, por ela colocar a autoridade magisterial da igreja sobre as consciências individuais, ela tem uma maior unidade, mas é o contrário. Há dentro da igreja católica quem possa pensar de um jeito, alegando que um papa disse, e outro que pode alegar outra coisa, chamando para si a autoridade de outro papa, de um concílio, de outro concílio. E, portanto, a reforma unificou a ideia de autoridade. A igreja tem pluralidade de decisões conciliares e de papas. É sempre possível alguém condenado por um papa reivindicar a autoridade de outro. É sempre possível alguém acusado de heresia fazer alusão a um concílio
Mas Lutero defendeu a autoridade única das Escrituras e defendeu a clareza das Escrituras. Defendeu a clareza. A Bíblia é clara, a não ser que alguém me mostre pelo testemunho da Escritura, disse ele em voz, e por razão simples, eu não posso me retratar. A reforma trouxe uma unicidade de autoridade e defendeu que esta autoridade era clara. Portanto, o iluminismo acusa a reforma de exacerbar a ideia de autoridade, acusa a reforma de depreciar o homem, porque os reformadores defenderam a total depravação do ser humano. A Igreja Católica entendia a queda do homem como tendo efeitos menos profundos do que a reforma entendia. Por isso que ela ainda concebia que obras poderiam cooperar com a fé para a salvação, que o homem ainda poderia contribuir com alguma coisa, mas a reforma dizia que o homem era totalmente depravado, que só podia sustentar-se na dependência de Cristo. Para uma cultura iluminista antropocêntrica, a doutrina da total depravação era um grande obstáculo. O homem nunca poderia ser o centro, onde o lema era só deu glória. O homem nunca poderia ser o virtuoso, onde o lema era só a graça. O homem nunca poderia ser a autoridade, onde o lema era só a Escritura. E assim os iluministas atacavam a reforma protestante. Mas do outro lado, se os iluministas quiseram dizer que os reformadores, entre aspas, foram católicos demais, pegaram os elementos de autoridade da Igreja Católica e o exacerbaram, do outro lado, os católicos fizeram uma acusação inversa à reforma. O padre Paulo Ricardo divulga por aí que todo esse relativismo de hoje, subjetivismo de hoje, deve-se à reforma, por causa da doutrina do livre exame das Sagradas Escrituras. Cada protestante pensa como quer, como acha, gerou o individualismo, criou o relativismo. Meus irmãos, como poderíamos nós ser associados ao iluminismo e às suas consequências, defendendo a total depravação do homem, a autoridade única das Escrituras e a clareza das Escrituras? Como poderíamos? Mas Lutero disse: não posso agir contra a minha consciência. Então ele era um homem individualista, só queria saber o que a consciência dele dizia. Sim, mas ele disse: minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Ou seja, a consciência vinculada à palavra de Deus é confiável. Quer ver a maior prova de que Lutero é exatamente o inverso do que se poderia imaginar como patrocinador do relativismo? Foi o que ele disse na Dieta de Worms: só me retrato se alguém me provar pelas Escrituras e por razão simples. O que é razão simples? É o bom senso, que envolve o princípio da não contradição. Uma coisa é o que nega ela, ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto, não poderão ser as duas ambas verdadeiras. Ele diz: os papas de vocês se contradizem, os concílios se contradizem. Vocês são relativistas. Vocês falam de uma autoridade que ora diz. Mas eu quero razão simples. Eu quero respeito ao princípio da não contradição, que é o que não é, não é. Portanto, naquele momento nós vemos a reforma antagonizando todo aquele relativismo que era patrocinado pela tradição da igreja, que tinha vários segmentos, várias incorporações, vários berços. Ele, portanto, defendeu a autoridade exclusiva das Sagradas Escrituras. A igreja romana, quando defende a tradição, ela costuma, por falta de versículo na Bíblia, apoiar-se em um que isoladamente aparece na Bíblia. Está lá na carta aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses 2:15. Então, irmãos, está
estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. A igreja romana diz, está vendo? Paulo disse que as pessoas têm que respeitar a tradição por palavra oral. Portanto, não é só a Bíblia. Entenderam mal o versículo. A palavra tradição, para ser entendida aqui, tem que ser divorciada da noção específica que o catolicismo tem de tradição. Tradição quer dizer só entrega, passagem. Se eu vou comprar um bem móvel, eu pago a pessoa e na linguagem do Código Civil ele me faz a tradição, entrega. Então Paulo está falando aqui não de gerações posteriores, mas daquela ali guardar as tradições que diretamente recebeu dele. Aí ele fala tradições que vocês receberam de duas formas: oral, mente e de forma escrita. As mesmas tradições. Ele não está falando de uma coisa que ele falou e não escreveu, e outra que ele escreveu e não falou. Ele está falando de uma coisa que ele disse das duas formas, oralmente e escreveu. Guardem as tradições que vocês receberam de mim. As tradições aqui incluem também a escrita, que vos foram transmitidas por palavra, ou seja, de forma oral, e foram transmitidas de forma escrita. Vocês têm as duas formas, mas é a mesma coisa, dita e escrita. João diz lá na sua epístola universal: aquilo que nós dizemos, isso também escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. Portanto, eles escreveram o que disseram. Meus amados irmãos, nós temos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, na carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Aprendam conosco a não ir além do que está escrito. Os bereanos foram elogiados porque examinaram todos os dias nas Escrituras se as coisas eram realmente daquela forma como Paulo lhes estava pregando. Paulo os elogiou por isso, porque conferiram o que Paulo disse com as Escrituras do Velho Testamento, que já conheciam. E aí nós temos o livre-exame. Livre-exame não é livre interpretação da Bíblia. Lutero, Calvino nunca defenderam livre interpretação, qualquer um interpretar da forma que quiser. Pelo contrário, a Igreja Católica é que era flexível na interpretação, dizia que a Bíblia tinha 4 sentidos. A hermenêutica católica tinha 4 sentidos. Se alguém não gostasse de um, pulava para o outro. A Reforma dizia que a Bíblia só tinha um sentido, não tinha um sentido quádruplo, como eles falavam. Defendia a clareza. Só tem uma interpretação correta da Bíblia, é a da Bíblia pela Bíblia. É a interpretação intrasistêmica, que encontra dentro da Escritura o seu sentido intrínseco. O livre-exame era a doutrina segundo a qual cada um poderia, dirigido pelo Espírito Santo, encontrar esse sentido. Ele era tão claro que qualquer um sem mentoria poderia chegar a ele. A mentoria é boa, apressa a chegada, mas qualquer um pode chegar. O sentido da Bíblia é público, não é esotérico, não é para um grupo privilegiado. Leia os escritos de Buda, são para um povo privilegiado. Você não entende nada da linguagem, você tem que primeiro ter um curso para se familiarizar com a linguagem de Buda para depois entender. Agora olhe para Jesus. O reino de Deus é semelhante a uma semente, um agricultor, um pastor que tem ovelhas. Jesus falou para o homem comum. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que era o grego do povão. Portanto, a Bíblia foi escrita para o homem comum. Lê-la, aprender com ela. Essa é a doutrina do livre-exame, é que a verdade não tem proprietários exclusivos. A verdade é pública na palavra de Deus. Nós vemos, irmãos, que na Bíblia se fala da importância da escrita para garantir que não seja corrompida. A Igreja Romana alega que tem informações extra-bíblicas transmitidas oralmente. Nós sabemos o que um telefone sem fio dá: corrupção da informação. Alguém diz: mas Deus poderia preservar. Não, poderia, se Ele tivesse prometido fazê-lo, mas Deus não vai fazer o que Ele não prometeu. Pelo contrário, lá em Filipenses, no capítulo de número 3, veja o que o apóstolo Paulo diz. Filipenses
Filipenses capítulo 3, verso 1. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então Paulo diz que escrever é segurança. Logo é que o meu escrito pode ser corrompido. Eu não me aborreço de escrever de novo, porque é segurança para vós. Leia o que Lucas diz no Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Veja o que a Escritura diz. Lucas diz o seguinte, no capítulo 1, versículos 3 e 4: pareceu-me também a mim conveniente descrever-os a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas, de que já estás informado. Tu já ouviste, já foi informado, mas agora eu estou te escrevendo para que tu tenha certeza. A escrita garante a segurança. Em Romanos 15, Paulo diz: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não que não foi escrito, que foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O padre Paulo Ricardo diz por aí o seguinte: vocês aceitam a Bíblia por quê? Pela Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que decidiu que livros pertencem à Bíblia. E vocês aceitaram. Se vocês aceitam a Bíblia pela autoridade da Igreja Católica, tem que aceitar a autoridade da Igreja Católica para as outras coisas que ela vai dizer. Que conversa é essa, irmãos? O Velho Testamento veio dos judeus. Paulo diz que a eles foram confiados os oráculos de Deus. O Velho Testamento de Deus foi entregue aos judeus e passou para a igreja, porque toda a verdade é de Deus e é do seu povo. Quem decidiu que livros fariam parte do Novo Testamento? Tem um mito que diz que o Concílio de Nicéia decidiu. É falso. O Concílio de Nicéia se reuniu para deliberar sobre a trindade, a divindade de Jesus. Não tinha nada a ver com decisão sobre o cânon. O Código Muratoriano encontrado do ano 150 depois de Cristo já lista os livros do Novo Testamento, todos eles. Então, onde é que houve um concílio para poder decidir? Não houve. E como é que eles souberam quais eram o livro inspirado e não era o livro inspirado? É porque o Espírito Santo testemunhou no coração de cada um. A igreja reconheceu a palavra de Deus pela autoridade de Deus. No Velho Testamento, o profeta desafia você comparar a mensagem que vem de Deus com a mensagem dos falsos profetas. Ele diz: o que tem a palha com o trigo. Dá para confundir a palha com o trigo? Diz o Senhor: não é a minha palavra um martelo que esmiuça a penha, um fogo que consome a lenha? Quando Paulo chegava entre os gentios, aqueles gentios não reconheciam a autoridade da igreja, não. Como é que aceitaram a palavra de Deus? Paulo diz aos de Tessalônica: vocês receberam a palavra de Deus não como palavra de homem, mas como ela de fato é, como palavra de Deus. Mas eles não reconheciam de modo precedente a autoridade de Paulo, mas reconheceram a palavra de Deus. Na verdade, eles aceitaram Paulo como ministro de Deus por causa da palavra, não a palavra por causa da autoridade de Paulo. Porque a palavra é viva e eficaz, é mais penetrante que espada aguda de dois gumes. A palavra de Deus fala por si mesmo. Paulo mostrou que não era a autoridade da igreja que dava força à palavra. Quando lá em Gálatas 1, ele diz: ainda que eu mesmo, um anjo do céu, venha e anuncie outro evangelho além desse, seja amaldiçoado. Ou seja, se eu pregar outra coisa, não recebo. Então não é a autoridade dele que valida a palavra de Deus, porque ele está dizendo que se ele pregar outra coisa, não aceitem. Então não é pela autoridade de Paulo que eles deveriam aceitar a palavra de Deus, é porque a palavra de Deus é de Deus. Vem do Senhor. Ela não volta vazia, cumpre aquilo para o que foi enviada. Eu vou dizer mais, irmãos. A Bíblia não é só uma eventualidade histórica de livros reunidos, ela estava no projeto de Deus desde o começo. Desde o começo, Deus já estava com a Bíblia em mente. Nesse sentido, a Bíblia é anterior até a própria igreja, anterior até os judeus. Pastor, de onde é que você tira isso? Acompanhe comigo. Romanos no capítulo de número 9, versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra.
A Bíblia diz que a Escritura diz isso a Faraó, mas a Escritura não diz isso para Faraó, não, quem disse foi Moisés. Moisés foi que chegou lá e falou para Faraó. Mas a Bíblia diz que foi a Escritura que disse. Porque no plano de Deus, o que Moisés foi dizer, já estava decidido que ele está na Escritura. Então a Bíblia diz que a Escritura falou. Lá em Ezequiel, antes que ele receba, ele vai profetizar, ele tem uma visão, ele vê um livro. E Deus diz: come. Ele vê, irmãos, o livro do que ele ia pregar. Antes de pregar, ele comeu. Jeremias também diz: achei as suas palavras e comi. Lá no Apocalipse, João também tem a visão do livro, Deus manda ele comer. O livro é antes da mensagem oral. Moisés, quando foi fazer o tabernáculo, Deus mostrou um tabernáculo celeste e diz: faz igual. Tudo que tu está vendo aqui, faz ali, porque esse é o tabernáculo do céu. Ora, lá dentro da Arca da Aliança, tinha os 10 mandamentos, tinha o livro da lei por lá e tal, então ele estava vendo tudo isso aí, já estava tudo do céu antes de chegar aqui na terra. Já estava tudo tendo a cópia celestial. Não é nem a cópia, o original, antes de ter a cópia de Moisés. Sempre foi o plano de Deus que a Escritura existisse e que fosse a regra de fé e de prática da igreja cristã. Portanto, nossa autoridade é unicamente a Escritura. Mas nos últimos tempos e nos últimos dias eu tenho acompanhado pelas redes sociais alguns católicos mais conservadores tentando detratar a imagem de Lutero. E uma das coisas que eles dizem é o seguinte: Lutero não foi fiel a este princípio da só Escritura, não. Porque a Escritura de Lutero é menor do que a dos protestantes. Não inclui a Epístola de Tiago, não inclui isso, não inclui aquilo. Ele diz: ele era tão enfático em dizer só a Escritura, mas não aceitou todos os livros do Novo Testamento. Nós temos que esclarecer isso nessa noite. Lutero, irmãos, era uma pessoa de linguagem bombástica, pode ter certeza. Eu acho que é uma figura singular na história. Era um homem de linguagem bombástica. Ele dizia coisas que eu nunca diria. E muitas vezes ele era precipitado no que dizia. Mas a providência de Deus era tão boa que colocou do lado de Lutero um homem extremamente equilibrado, chamado Felipe Melanchthon. E Felipe Melanchthon era o tradutor de Lutero, no sentido de amenizar as coisas mais bombásticas que ele dizia. Daqui a pouco nós vamos apreciar alguma dessas coisas bombásticas que a Igreja Católica deturpa. E Melanchthon esclarecia, e o próprio Lutero às vezes esclarecia. Para vocês terem uma ideia, uma vez ele falou uma linguagem tão dura como os cardeais, que a linguagem falava de esfolar os vivos. Que alguém disse: esse homem é um sanguinário. Aí depois ele apareceu e disse: não estou dizendo para fazer isso. Isso é a citação de um salmo para eles. E aí tudo se esclarecia. Se não tivéssemos Melanchthon, entretanto, até hoje nós estaríamos lutando para esclarecer muita coisa que Lutero disse. Mas Melanchthon era um ponto de equilíbrio. Então vamos ver o que foi que Lutero realmente falou sobre a carta de Tiago. O problema é que Lutero não era a carta de Tiago em si. Antes que eu prosseguir, deixe-me dizer uma coisa. Ele tinha uma teoria que eu não concordo, mas que não tem muitos prejuízos, de que os livros da Bíblia têm graus de inspiração. Todos os livros são infalíveis. Todos os livros da Bíblia não contêm erros. A Escritura é infalível, é inerrante, tudo igual como nós pensamos. Mas ele acreditava que aquelas cartas, aquelas epístolas, além de serem a palavra de Deus, eram cartas que realmente foram escritas, e isso é verdade, para resolver um problema momentâneo naquela igreja. Elas eram palavra de Deus, mas também eram palavra de homem. Sendo que a palavra do homem, por ser palavra de Deus, não podia conter erros, mas elas foram provocadas por uma demanda de uma igreja interessada num povo em particular. E ele dizia que alguma... Então ele criou uma teoria dos graus de inspiração. Os livros em que o Evangelho é mais explícito são melhores do que aqueles em que o Evangelho é menos explícito. E criou uma hierarquização de valor, sem que ele dissesse que qualquer uma contivesse erro ou que não pertenceria ao cânone. Por exemplo, ele dizia que a carta de Paulo aos Romanos e o Evangelho de João eram os melhores livros da Bíblia, porque a salvação deles era clara. O Evangelho que Jesus fez, o que nós devemos fazer para ser salvos, eram claros nesses dois livros. É como se ele dissesse o seguinte:
há livros na Bíblia que, se você os ler sozinho, você não tem condição de conhecer a salvação. Então eles valem independência com outros, eles valem associados aos outros, que os complementam. Mas tem alguns livros da Bíblia que, lidos sozinho, você já encontraria a estrada no céu. Esses aí são melhores. Era isso que ele dizia. E ele chamou a epístola de Tiago de epístola de palha. Não porque a carta de Tiago não fosse tida por ele como palavra de Deus. Ela entrou no Novo Testamento que ele traduziu. Estava lá no Novo Testamento que ele traduziu. Ele citava a carta de Tiago em seus escritos. Nenhum luterano, nem contemporaneamente a ele, nem depois dele, pensou em tirar a carta de Tiago do cânon do Novo Testamento. Ninguém fez isso. Quando ele dizia que era epístola de palha, o que ele queria dizer é que ela, lida sozinha, não dava condições a ninguém de ser salvo. Então ela tinha um valor dependente. Ela valia, mas associada com as outras. Sozinha, se lida, a pessoa que lera não tiver conhecimento da salvação plena. Então isso ele queria dizer. Lutero falou muito mal da carta de Tiago, mas nós temos que entender que ele falava não propriamente da carta de Tiago na maioria das vezes. Ele falava de como entendiam a carta de Tiago. Ele não falava ontologicamente, ou seja, Tiago disse coisa errada. Ele falava fenomenologicamente. As pessoas entenderam Tiago de uma maneira errada. Ele falava de Tiago, mas querendo se referir não a Tiago, mas querendo se referir ao Tiago entendido equivocadamente pelas pessoas. Por exemplo, em 1542 ele diz o seguinte, veja como a palavra nós não diríamos assim, mas ele diz em 1542, com respeito a esse ponto, ou seja, se Paulo e Tiago se contradizem, eu estava acostumado a lidar e interpretar, ou seja, Tiago, de acordo com o sentido do resto da Escritura. Ele disse, eu não tenho problema com Tiago. Quanto a essa questão, se Tiago se opõe a Paulo, você não tem um problema. Eu interpretava sempre Tiago de acordo com a Escritura. Sempre interpretei de acordo. Se alguém não concorda com a minha interpretação, então prefiro fazer o escombro. Eu quero lançar Tiago ao fogo como Callenberg fez. Note, ele diz, eu interpreto Tiago de acordo com a Bíblia. Não vejo nenhuma polêmica de Tiago restante. Mas se alguém não concorda com a minha interpretação, é aí onde a palavra dele é sempre precipitada e brusca. Ele diz, então que joga o Tiago no fogo, a carta de Tiago no fogo. Mas note, ele não está falando da carta de Tiago que ele diz que interpretava de acordo com o conjunto. Ele está falando, se alguém não concorda com a minha interpretação, se alguém interpreta erradamente, então interpretada erradamente é melhor que ela vá no fogo. No prefácio que ele fez aos livros do Novo Testamento, em 1522, ele disse uma coisa pesada na carta de Tiago, quando foi comentar. Olha o que ele disse. Por isso não quero tê-lo em minha Bíblia. Mas ele disse isso, mas ele traduziu Tiago. Ele disse isso, mas ele não tirou Tiago da Bíblia. O que ele queria dizer é o seguinte, por causa que as pessoas interpretam erradamente, eu preferia que não tivesse aqui a carta de Tiago. Melanchthon dizia que Lutero era uma pessoa espontânea, ele falava a linguagem dos sentimentos. Esse comentário não é dogmático, o livro de Tiago é ou não é inspirado, esse comentário é uma expressão de sentimentos dele. Bem, pelo que fazem de Tiago, eu preferiria que não tivesse na Bíblia. Mas como é a minha preferência, Deus quer que esteja, eu vou colocar. E ele colocou, ele não tirou Tiago. Ele está dizendo isso e eu entendo Tiago. É uma expressão de sentimentos e não de dogmas. Tanto que, em 1530, ele fez um novo prefácio. Aí ele tirou essa expressão, segundo a qual eu queria que Tiago saísse da minha Bíblia. Ele tirou essa expressão porque viu que ela foi mal compreendida, inadequadamente compreendida. Mas como eu tenho dito, irmãos, Lutero era um homem de expressões fortes. Erasmo de Roterdã chamou Lutero de doutor hiperbólico. Hipérbole é exagero. E ele disse, ele é o doutor hiperbólico, é o doutor do exagero. Ele falava realmente destemperadamente às vezes. Mas tudo que ele dizia deveria ser interpretado no contexto. Uma vez Lutero dizia, eu rio vendo as pessoas encontrando contradição nos meus escritos. Mas é porque elas não conhecem o contexto em que foi escrito. Um historiador francês disse uma coisa muito interessante.
Ele disse que para entender Lutero, nós temos que nos portar como historiadores e não como exegetas. O exegeta procura dar uma interpretação sistemática, mas não tinha nada de sistemático no que Lutero escrevia. Calvino era sistemático, Lutero era panfletário, escrevia por demandas. Então, sempre para eu entender o que ele está dizendo naquele momento, eu tenho que entender aquele momento em que ele está dizendo. É aí onde as coisas se esclarecem. Ele, por exemplo, é atacado pela Igreja Católica, e muitos católicos estão difundindo essa informação, porque ele teria dito numa carta a Melanto: pega e pega fortemente, como se fosse para dizer, pega para ter a graça ficar maior. Na verdade, ele escreveu para a pessoa certa, Melanto, porque com Melanto Lutero poderia falar de maneira exagerada, porque Melanto conhecia-o e sabia as razões pelas quais ele dizia uma coisa ou outra. Como eu disse, ele escrevia já para Melanto, porque sabia que Melanto era uma pessoa sensata. Melanto foi quem mais escreveu no luteranismo, que a justificação gera uma vida santa. Tanto ele escreveu sobre isso, que alguns que não gostavam de Melanto diziam que ele estava substituindo a doutrina de Lutero da salvação pela fé pela salvação pelas obras. Como é que Lutero diria isso para Melanto, com esse sentido que querem dar? Vamos ver o que diz o contexto da carta a Melanto. Ele diz o seguinte: se for pregada a graça, não pregue uma graça fictícia, e sim real. Se a graça é real, precisa apagar pecados reais. Deus não salva pecadores imaginários. Portanto, seja pecador e pegue fortemente, porém mais fortemente ainda, põe a sua fé e a sua esperança em Cristo, o vencedor do pecado e da morte. Quando a gente lê o texto todo, dá para entender o que ele quer dizer. Ele usou a linguagem imperativa, gramaticalmente falando, pega e pega fortemente. Mas a linguagem gramatical era imperativa numa função descritiva. O que ele queria dizer é que o homem pega, e pega mesmo. Ele disse: Deus não salva pecadores imaginários. Deus não salva pecadores fictícios. Não, a graça dele não é real, ele salva pecadores reais. Então, o homem pega e pega fortemente, senão a graça não faria sentido. Quando ele usou o imperativo, era um modo insensato dele falar. Era como o apóstolo Paulo, por exemplo, quando diz assim: irai-vos e não pegueis. Paulo não está mandando todo mundo se irar, mas ele está querendo destacar a segunda parte: se irem, mas não peguem. Ou quando, por exemplo, de maneira descritiva, Tiago diz na sua carta: todos nós tropeçamos. Ou João diz: aquele que diz que não cometeu pecado engana-se a si mesmo. Então ele usou a linguagem imperativa para dar força, mas ele estava falando a linguagem descritiva. O homem pega e pega fortemente. O fortemente que ele quer dizer é sem ressalvas. Ou seja, nós pecamos, e quando a gente peca, a gente não deve encontrar desculpas para o nosso pecado. Nós devemos aceitar a força, a gravidade do pecado, mas nós devemos nos alegrar com a graça. A coisa isoladamente é que perde o sentido. Veja o que Melanto disse numa carta. Agora Melanto escreveu uma carta a outra pessoa sobre Lutero. O que é que ele disse? Como você sabe, em alguns casos, minhas formulações são menos agudas do que as de Lutero. Sobre a predestinação, a concordância da vontade com a graça, a necessidade da obediência após a justificação, o pecado mortal. Sei que em todos esses pontos, Lutero efetivamente é da mesma opinião. Já as pessoas de pouca instrução amam as suas formulações grosseiras, ou seja, as de Lutero, porque não enxergam o contexto em que elas se encontram, não quero polemizar com elas. Melanto diz: olha, Lutero, eu não falo de maneira tão aguda, tão drástica quanto Lutero, mas eu sei que ele concorda comigo. Agora, pessoas incultas é que ficam atrás dessas formulações grosseiras dele, desprezando o contexto em que ele disse. O próprio Lutero disse uma vez assim, veja só, e tem católico usando isso daí. Ele disse: o diabo é o pai da minha teologia. O que ele queria dizer é o seguinte: o diabo me acusou tanto que me fez descobrir a graça. É um pai involuntário da minha teologia. O contexto é esse: o diabo me acusou tanto, ele está ironizando, que ele fez para me levar a graça, me fez descobrir a teologia correta. E Lutero reconhecia que suas palavras
eram drásticas. Muitas vezes ele próprio as remendava, e muitas vezes Melano ajeitava a coisa. Olha o que é que ele diz. E eu quero dizer aqui uma coisa, irmãos. Apesar de fazer esse comentário de Lutero, que ele era bombacho demais, drástico demais, Deus sabe o homem certo para a hora certa. Tinha que ser um homem assim, para abalar aquele momento histórico. Martin Luther, que é luterano, diz o seguinte: Lutero não tinha nem apoio do império, nem apoio da igreja, nem aceitava o apoio que Frederico queria lhe dar. A única arma dele era a palavra. E para chamar a atenção de todos para a palavra, ele tinha que gritar, ele tinha que rosnar, ele tinha que exagerar. Quando todo mundo lhe desse atenção, ele suavizava e explicava. Ele disse o seguinte: eu nasci para enfrentar o debate e debelar os bandidos e diabos. É por isso que muitos de meus livros são agressivos e rebeldes. A mim cabe tirar da frente os blocos e as toras, arrancar espinhos e arbustos, tapar buracos. Eu sou o rodeador, a quem cabe abrir e preparar o caminho. Já o Magister Felipe, que é Felipe Melanto, procede com cuidado, em silêncio, lavra e planta, semeia e irriga com vontade, segundo os talentos que Deus tão ricamente lhe proporcionou. No prefácio ao comentário de Melanto aos Colossenses, Lutero disse: prefiro esses livros do Magister Felipe aos meus. Também prefiro que eles estejam sendo usados em latim e alemão mais do que os meus. E outra afirmação dele: a causa e as palavras estão com Felipe. As palavras sem causa, com Erasmo. E a causa sem palavras, com Lutero. Ele disse: eu tenho uma causa, mas não sei usar as palavras. Erasmo só tem palavra, mas não tem causa. E Melanto tem as causas e as palavras. Portanto, a melhor arma contra a acusação que vem desses católicos que pegam três isolados é Melanto. Melanto deles. Porque Melanto esclareceu tudo e Lutero deixou claro que sua linguagem era uma linguagem forte. A Igreja Católica quer nos responsabilizar pelo relativismo, pelo iluminismo, mas eu tenho aqui alguns comentários a fazer. Primeiro, os conservadores católicos de hoje vão encontrar seus representantes aonde? Na Inglaterra. O movimento conservador que a Igreja Católica prestigia, cujas obras ela traduz aqui no Brasil, pode olhar, são majoritariamente ingleses. Scruton e outros. Ou seja, eles, embora católicos, estão dentro de um ambiente protestante. E sabe quem é o herói deles? Edmund Burke, que era anglicano. A Revolução Francesa foi a revolução do iluminismo. Aconteceu aonde? Em país protestante? Não. No país católico. A França era católica. A Revolução Francesa aconteceu no país católico, não no país protestante. Edmund Burke, no seu livro Reflexões sobre a Revolução na França, ele compara a Revolução Gloriosa Inglesa da Inglaterra, que foi conservadora nos seus valores e meritória para ele, com a Revolução Francesa, que ele trata como anárquica. Ora, a Revolução Gloriosa Inglesa foi protestante. Quando Guilherme de Orange entra na Inglaterra para assumir o trono, acordar com o parlamento, o direito dos ingleses, a autonomia do parlamento, e o rei que estava querendo agir tiranicamente vai-se embora, nem há derramamento de sangue nas embarcações que Guilherme de Orange vinha escrito nas velas, pelo parlamento, pela liberdade e pelo protestantismo. Se o iluminismo é coisa de protestante, por que é que esse relativismo, secularismo, atingiu não só países protestantes, mas atingiu países católicos na Europa? Porque no auge da secularização, quando os sociólogos imaginavam que o mundo iria acabar com a religiosidade, Peter Page, um sociólogo, levantou a bandeira contra e disse: não, a secularização não vai dominar tudo não, porque nos Estados Unidos a religiosidade está cada vez mais forte.
No século XIX, quando toda a Europa, e aí pega território católico e protestante, estava na onda da secularização, os Estados Unidos estavam em alfabeto. E os Estados Unidos é o quê? Protestante. Jacques Maritain, filósofo católico, que escreveu o livro de Cristianismo e Democracia, ele atacou em outros livros Lutero. Mas toda vez que ele vai falar dos valores cristãos e como contribuíram para a história da humanidade, ele cita exemplo dos Estados Unidos. E coloca os Estados Unidos como um luminar dos valores cristãos para o mundo ocidental, naquele momento pós-Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos é o quê? Protestante. Qual foi o antecedente do iluminismo? O renascentismo. Os renascentistas queriam fugir da Idade Média voltando para o passado, e os iluministas queriam fugir da Idade Média olhando para o futuro. Mas todos os dois queriam enfatizar a autonomia do ser humano. Mas inúmeros papas foram renascentistas. Erasmo de Roterdã se empolgou com a reforma quando viu que a reforma sustentava a depravação absoluta do ser humano, quando viu que a reforma sustentava a autoridade das Escrituras, focava em Deus e não no homem. Erasmo retrocedeu e ficou com a Igreja Católica. Então, de onde é que está o antecedente do iluminismo, se não no catolicismo? Erasmo, o maior representante do humanismo renascentista, tendo se empolgado com a reforma no início, quando viu tudo que Lutero disse, preferiu o catolicismo. Eu vou mais além. Vou mais além. Se nós formos examinar todos os movimentos que estão por aí, nós vamos ver que até os católicos se rastreiam a alguma citação pioneira de um autor protestante, desses movimentos que procuram zelar por valores conservadores e da família. Os Estados Unidos tiveram duas influências, uma iluminista, foram os deístas, e uma evangélica. Os Estados Unidos tiveram períodos em que a influência iluminista dominava e períodos em que a influência evangélica dominava. O período da influência evangélica, o primeiro despertar, que foi entre os calvinistas. Depois o segundo despertar, que foi entre os arminianos. Foi o período áureo da influência evangélica nos Estados Unidos. Hoje em dia, nós vemos o deísmo dominar lá. Esse outro aspecto que era iluminista. Sempre houve esses dois pilares de fundação antagônicos, se rivalizando e se alternando em influência no tempo. Na verdade, irmãos, a reforma protestante não dá para ser situada nem no iluminismo e nem no catolicismo. Sabe por quê? Porque o que é de Deus não se situa em categoria nenhuma. Chesterton foi um católico de ambiente protestante na Inglaterra, e ele disse uma coisa interessante. Ele disse que a verdade é acusada por todos os lados, porque a verdade está acima de todos os lados. Ele dizia que o cristianismo era verdadeiro porque todo mundo acusava o cristianismo do contrário. Um dizia que o cristianismo era isso, o outro dizia que era aquilo, exatamente o contrário. Quando Roma nos acusa de ser iluministas, os iluministas nos acusam de sermos romanistas, isso prova que nós estamos na verdade. O mundo não sabe em que nos enquadrar. Na fé evangélica, nossa ênfase na consciência individual é maior do que a do iluminismo. Sabe por quê? Porque o iluminismo enfatiza o valor do indivíduo, da autonomia, da razão, mas diante de quê? Do nada. Perdeu os referenciais. Nós afirmamos o valor do indivíduo e ele maximiza-se porque enfatizamos diante de Deus. Eu sou sacerdote de Deus, porque todos são sacerdotes quando crentes. Fui justificado diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, sem a mediação institucional ou de santos. Tenho o Espírito Santo para interpretar a Bíblia. Sou reconhecido por Deus como filho, oro a Ele sem mediação. Então nós ressaltamos o valor do indivíduo em ponto máximo. Porque diante de Deus, o iluminismo fala o valor do indivíduo, o valor do indivíduo, o valor diante de quem? Nós enfatizamos coronel diante de Deus. Por isso nós somos muito mais fortalecedores do valor do indivíduo do que eles. Nós defendemos a autoridade muito mais fortemente que a Igreja Católica. Paradoxalmente, indivíduo e autoridade. Porque os concílios da Igreja Católica se contradizem.
porque os papas se contradizem, que o Papa Francisco todo dia diz uma loucura, e os católicos enlouquecem para tentar interpretar que não foi aquilo que ele disse. Mas nós nos baseamos no assim está escrito e acabou-se o assunto. Temos uma ênfase mais forte na autoridade que o catolicismo, mais forte no indivíduo que no iluminismo. Eu retrataria, meus irmãos, o protestantismo como um cume de uma montanha. Para um lado desce para o romanismo, para o outro lado desce para o iluminismo. Mas o protestantismo está lá em cima, não desce, sobe. Portanto, essa é a fé pela qual nós temos que lutar sem retroceder, sem abdicar. Vamos ficar de pé nessa hora. Vamos louvar ao Senhor por isso. All right.